Frankfurt. Te lembra que eu te falei que tinha uma corrente de estudos sociais que havia adaptado uma teoria social que era baseada no mundo que já não existe mais? Bom, a gente fez essa primeira análise nesse primeiro momento e agora a gente vai entrar especificamente do que trata essa corrente social da escola. Para que tu entenda melhor esse ponto da escola de Frankfurt, eu te aconselho a assistir um destaque aqui em cima chamado Doutrina Escolar. Ali a gente faz uma análise histórica de como o marxismo surgiu e como ele não deu certo. Mas um resumo do que eu disse é, no momento que o Estado ainda não era o Estado da forma que a gente conhece e começou a industrialização da Europa, o Marx reconhece que está começando um abismo social e ele propõe uma solução para isso. Só que a solução é completamente errônea. E quem primeiro reconhece que essa solução é errônea é a escola de Frankfurt. Quando eles veem o socialismo sendo aplicado na União Soviética, eles enxergam que o abismo permanece e somente a classe dirigente muda. Saem os burgueses e entram os membros do Partido Comunista. Já nos demais lugares da Europa, a gente começa a ver o nascimento dos países, das unidades nacionais. E nisso a gente começa a ver o surgimento do Estado como a gente conhece hoje. E nele a gente tem a divisão dos poderes, a tripartição que se segura, que é poder legislativo, executivo e judiciário. Sendo assim, não mais tendo um rei que era o responsável por deliberar essa justiça, a gente tem um Estado e a gente tem um poder judiciário, que não mais permite que tantas desigualdades ocorram e tem um Estado que coloca regulação nas relações comerciais, nas relações de produção. E reconhecendo essa nova realidade, o pessoal da escola de Frankfurt começa a ver que aquela teoria marxista não tem mais colocação nessa nova realidade, entendeu? Então eles partem, ao invés de acabar com essa luta de proletariado contra burgueses, eles começam a ir para a destruição da personalidade. Não querem mais acabar com as castas, não querem mais acabar com essa luta de classes, de pobres contra ricos, elite contra miseráveis, proletariado contra burgueses, não. Agora eles querem destruir o indivíduo, a individualidade, acabar com tudo que tu acredita em si mesmo. É muito mais fácil dominar assim. Eu sempre digo aqui, né, cara, dividir para governar, né? É muito mais fácil tu destruir cada indivíduo do que destruir uma grande nação, né? Together we stand, divided we fall, já diria o Pink Floyd. Então, senhores, o que eu vou fazer aqui agora para a gente chegar? Porque, óbvio, isso aí não se deu do dia para a noite. Como eu já falei para vocês aqui o objetivo final da escola de Frankfurt, eu vou agora situá-los no tempo e no espaço rapidamente e depois eu começo a apresentar para vocês como as ideias deles foram sendo construídas até chegar nesse ponto que a gente tem hoje em todo o Ocidente. Vocês vão se apavorar. O socialismo é implantado na Rússia em 1917, tá? No início tem essa primeira lua de mel, daqui a pouco a coisa não vai tão bem, o Lenin começa a se tornar autoritário, até que ele morre depois de 7 anos, em 1924, e vem o Stalin. Ou seja, Lenin morre em 1924. Em 1924 é quando surge a escola de Frankfurt. O nome da escola de Frankfurt, na realidade, é um prédio de estudos chamado Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. E lá eles começaram a reunir alguns sábios alemães que pensavam ciências sociais. Esses caras começam a se reunir e a pensar como é que o socialismo foi implantado e o que deu certo e o que não deu certo. E o que eles veem a partir da morte do Lenin é a vinda do Stalin. E o Stalin é o pior ditador de todos os tempos. Esse cara matou mais de 18 milhões de pessoas, fez o povo da Ucrânia morrer de fome. Foi um horror, cara. Matava seus inimigos, mandava para campo de concentração, mandava para Gulag, uma loucura geral. E aí o pessoal que tá lá em Frankfurt tá analisando isso e sabe, não, tá tudo errado. Então agora eu vou fazer um resumo histórico do que aconteceu a partir de então. A gente que acha que o Gramsci e a escola de Frankfurt é tudo a mesma coisa, mas não tem nada a ver, tá, cara? Bom, a partir de agora eu vou fazer uma ressalva. Vou falar um monte de nome de autores aqui, tá? Eu não quero que vocês se preocupem. Não é importante saber o nome de nenhum deles, a não ser que tu queira saber, querer pesquisar e querer ir adiante. Se não, cara, vocês podem se embananar que nem eu me embananei vendo Game of Thrones, né, cara? Eu comecei a assistir aquela porcaria lá um tempo atrás, eu pensei, não entendi o nome de ninguém. Stark, Winterfell, King's Landing, Lannisters. Quem é aquelas caras que eu não reconheci? Eu fiquei todo embananado, quase que eu não assisti. Durante essa conversa eu vou falar um monte de nomes, eu vou falar do Adorno, do Horkheimer, do Marcuse, do Lukács, do Freud, do São Tomás Aquino, do Aristóteles, do Kant, do Hegel, mas não se assustem, tá? Não levem a sério esses nomes, ou melhor, levem a sério, mas não te preocupa com eles. Falo sempre com vocês aqui da maneira mais clara e direta possível, né, cara? Mas às vezes eu não posso evitar isso aí, entendeu? E como eu falo aqui para um público de todo tipo, eu tenho que dar essas informações porque tem diversas camadas de conhecimento aqui no que a gente fala. E algumas pessoas podem se interessar e querer vir a pesquisar, mas não se preocupe. Muita gente confunde o Gramsci com a escola de Frankfurt. Eu vou fazer essa distinção bem rápida, tá? Vou resumir o Gramsci aqui bem rapidamente. O Gramsci é um italiano, vai estudar na União Soviética e lá ele vira mais um dos papagaios do marxismo. E nessa papagaiada dele, ele dá um passo adiante, mas muito curto. A luta de classe do Marx pregava o quê? Que a economia segurava toda a sociedade. No momento que a economia fosse destruída, o capitalismo fosse destruído, a sociedade com essa divisão dela também seria destruída e o mundo viraria um lugar muito legal. O Gramsci enxerga isso aqui diferente, ele enxerga que essa divisão é o oposto, entendeu? Sociedade que segura o capitalismo. Então, quando a gente destruir a sociedade, nós vamos destruir o capitalismo. E para isso, ele coloca 3 elementos básicos para a gente destruir a sociedade, que são a escola,
a imprensa e a religião. As três estruturas de poder o Marx já reconhecia. Só que o Gramsci, a viagem dele é o seguinte, ele acha que vai surgir uma intelectualidade dentro dos trabalhadores para poder dominar o mundo e virar esse grande líder. Bom, e aí a gente vê a grande besteira que aconteceu. Muito difícil e muito raro surgir uma intelectualidade no campo dos trabalhadores, entendeu? Capaz de mudar esse pensamento total. E aí a gente vê que essa história de luta de classes permanece errada no Gramsci também. E é por isso que ele não tem nada a ver com a escola de Frankfurt. Só que aqui no Brasil, esses esquerdistas aqui dos anos 60, né, que é o Zé Dirceu, a Dilma, o Fernando Henrique, o Gabeira, esses caras aí, se basearam no Gramsci e não se basearam na escola de Frankfurt. E foi aí que eles fizeram esse mal todo pro Brasil, né, cara? Cara, olha só. Esses caras querem implantar o socialismo no Brasil. Eles querem provar que existe essa luta de classe. Só que eles são tudo elite, tá ligado? Fernando Gabeira, Ipanema, Rio de Janeiro, né, querido? Fernando Henrique Cardoso, filhinho de general, tá ligado? Playboy, Zé Dirceu, um estudantezinho maluco, meio psicopata lá e terrorista, junto com a Dilma, tá? Esses caras não tem nenhum trabalhador no time deles. Então eles tentam implantar o socialismo no Brasil, não dá certo, vão pro exílio e voltam depois. Quando eles voltam, eles têm que achar um trabalhador para ser essa cara do movimento deles, entendeu? E eles acham quem? Aquele que não tem dedo, querido. Aquele que fala do jeito estranho. Luiz Inácio Lula da Silva. É a carinha do trabalhador que precisava para a historinha deles, tu entende? Lula não é um líder, esse cara não é nada, o grande cabeça ali, o Zé Dirceu, né, cara? Mas o Lula é a cara que eles precisavam dar para um trabalhador para essa historinha da luta de classes, do rico contra pobre, da elite contra o miserável, permanecer sendo contado, porque eles escolheram o movimento errado, cara. Imagina se esse cara tivesse escolhido lá naquela época jogar pela escola de Frankfurt. A gente tava fudido, brother. Cara, e quando eu falo do Lula, cara, pelo amor de Deus, não tô menosprezando, cara. O cara tem capacidade de falar, ele tem contato com a massa, ele é popular, mas ele não é um líder, ele não pensa, ele não tem ideias, ele não sabe pra onde é que tá indo. Ele só é macaco de auditório do Zé Dirceu, entendeu? Que é quem manda nesse PT todo, nessa esquerdalha toda aí, tá? Bom, mas vamos voltar pro nosso assunto aqui, não vamos se perder ainda. Cara, mas presta atenção como essas narrativas todas são contadas construindo pro futuro. Eu sempre digo, né, cara, preste atenção na narrativa. O que eles estão querendo dizer com isso? Quando vem uma informação para te pergunta, o que eles estão querendo dizer com isso? Te lembra quando o Zé Dirceu falou, nós vamos tomar o poder, mesmo que não através das eleições? O que ele está querendo dizer com isso? Como é que ele vai chegar lá? Foi assim que eles tinham que fazer essa narrativa. É assim que eles têm que fazer essas narrativas para contar para o futuro a história que eles querem enxergar lá adiante. Por isso, quando eles vieram para o Brasil em 1980, eles pegaram um cara com o trabalhador, com essa cara de explorado, aquela barba mal feita, um jeito meio de falar mutilado, para ter a cara do trabalhador, para ter esse apelo popular. E a gente já está falando daí muito mais da escola de Frankfurt. E é sobre isso que nós vamos tratar a partir de agora. Por favor, cara, quando eu falo que é difícil surgir uma intelectualidade no meio do proletário, porque é difícil mesmo, né, cara? O cara tá trabalhando no chão de fábrica. Quando ele sai do chão de fábrica às 6 da tarde, o museu tá fechado, a biblioteca tá fechada, o cara não tem condições de ir no teatro, porque paga muito pouco, o salário dele é muito pouco. Quando esses caras falam de proletário, não é tu, professorzinho, não é tu, funcionário público, entendeu? Não é tu, estudante. O proletário é o chão de fábrica, é o cara ganhar salário mínimo. Esse é o proletário, tanto pro Gramsci quanto pro Marx. Não vai te iludindo achando que tu é desse time aí, que tu não é, querido. Tu é elite. E aí a gente chega na escola de Frankfurt propriamente dita. A primeira coisa que esses caras fizeram, cara, foi quebrar com o conceito de ciência, quebrar com o conceito de verdade e quebrar com o conceito de ordem. Filhos de uma puta. E a partir do método científico que tu prova o que é verdade, o que é não, e a partir da verdade tu consegue dar um senso de ordem na sociedade, na tua vida, e o ser humano quer ordem na sua vida, entendeu? E aí esses filhos da mãe começam a fazer um ataque, em primeiro lugar, à ciência. Te lembra que ontem eu comecei... Lembra ontem que comecei falando contigo do método cartesiano, do René Descartes, indução e dedução? Não foi à toa que eu falei aquilo, cara. Foi para chegar agora e dizer assim, René Descartes deu um segundo passo em como pensar a ciência. Mas o passo mais inicial da ciência, da lógica formal, começa com Aristóteles. Isso aí, cara, há muito tempo atrás, entendeu? O cara nasceu em 322 a.C. Só que esse método que ele propõe para nós vem até hoje. Esse método tem um nome muito particular, o método dialético. O que é o método dialético? Cara, é um sistema de pensamento. De dialética, tu vê que é dial, né? Duplo, que nem um diálogo quando tu conversa. Isso significa o quê, cara? Tu traz uma ideia, tá? Essa ideia é combatida por outra ideia, e quando essas duas se chocam, a gente vai chegar numa terceira ideia, tá? O nome de cada uma dessas fases... O nome de cada uma dessas fases são o seguinte, não é importante saber, é só para curiosidade, tá? Essa ideia inicial, o nome dela é tese, quando ela é combatida, ela tem uma antítese, né, que é contra ela, e o resultado disso é uma síntese.
Quando vem uma tese, vem uma antítese e surge uma síntese, essa síntese se torna uma nova tese a ser combatida nesse segundo momento, entendeu? E assim o pensamento vai crescendo. Eu trago uma ideia, tu me combate, a gente chega a uma conclusão, essa conclusão vai ser oposta por outra pessoa, e assim nós vamos sucessivamente subir. Esse é o caminho mais tradicional para a gente chegar à verdade, um novo conhecimento, né? E isso a gente chama de epistemologia, né? O estudo da verdade. Episteme em grego é verdade, logos é estudo, né? Então, a epistemologia é isso, o estudo da verdade. Voltando, a escola de Frankfurt não conseguiu ver esse autoritarismo nascer dentro do socialismo e também não conseguiu ver o autoritarismo nascer dentro do capitalismo, entendeu? Porque como é que o Hitler começa a nascer na Alemanha, que é um país capital e totalmente diferente do socialismo? Então, a escola de Frankfurt começa a dizer o seguinte, não, esse tipo de ciência que a gente tem, o processo dialético através da epistemologia, não nos serve mais, porque ela só analisa e explica, mas ela não consegue prever o futuro. E a gente precisa de algo que preveja o futuro. E aí eles começam a brigar. Eles começam a querer brigar e destruir a Naturwissenschaften e a Geisteswissenschaften, as ciências da natureza e as ciências do espírito, entendeu? Para dizer que a gente não pode mais acreditar na ciência como verdade, a gente tem que começar a relativizar esses conceitos. E foi aí que a gente quebrou com o estudo da verdade. Começam a atacar a verdade, e atacando a ciência eles começam a relativizar esse conceito do que seria a verdade, né? Antes então tu tem a ordem, e a partir de então da escola de Frankfurt tu começa a ter o conceito de relativização, né? Isso aí a gente traz até hoje para todos os campos da ciência. Lembra quando eu te falei das invasões, que eu tive uma discussão com uma esquerdista aqui, que eu dizia, a Constituição não permite invasão de prédio público. Ela falou, não, mas a gente tem que relativizar isso para trabalhar com a função social da propriedade. E esse conceito de relativização, cara, nasceu lá. Eu te explico toda essa parte, explico toda essa parte, cara, tintim por tintim, porque no momento que tu entender isso estiver introjectado em nível de consciente em ti, ninguém mais vai te passar a perna. Essa esquerdalha nunca mais vai te passar a perna. Como eles não passam a perna em mim, entendeu? E eu quero que eles não passem a perna em ti. Eu quero que tu te proteja contra eles. Entende que foi assim que a gente chegou nesse nível hoje, que a gente tem a pós-verdade. Cara, o Lula foi preso porque cometeu crimes, a Dilma sofreu impeachment legal, o Toffoli já falou isso, que era o advogado do PT, e os PT acham que não, eles acham que não é verdade, porque começou onde? Escola de Frankfurt. Tudo começou lá atrás, querido. E aí a gente tem a escola de Frankfurt querendo relativizar a verdade para mudar a realidade, porque é isso, né? Quando tu muda, tu relativiza o que é verdade, tu muda a própria realidade e começar a escrever a história futura, entendeu? Começar a criar uma historinha. Começaram a se dedicar em linguística, em como contar, em como fazer uma narrativa futura. Então por isso que eles vão construindo as coisas, entendeu? Eles vão pegando o cara da barba, sem dedo, que fala meio tortinho, que tem um apelo popular, para poder dizer que ele é um trabalhador, para poder dizer que existe a luta de classe. Tudo tá... Não é à toa que teve essa narrativa aí, né, cara? Vamos usar as mãos, seria uma resistência, para depois passar o chapéu e cobrar de todo mundo que já tá ali nesse êxtase de querer ajudar o partido, né, querer salvar o Brasil como se fossem os únicos defensores do bem, né, cara? É por isso que eles dizem que a Dilma, ela te lembra durante as eleições que a gente viu aquela coisa, por que eles estavam dizendo que foi um golpe da Dilma, dizendo que foi um golpe da Dilma lá em 2016, para vir agora em 2018 e fazer aquele projeto, aquele programa de governo que eles vieram dizer, querendo regulamentar o judiciário, regulamentar o Ministério Público e regulamentar as comunicações. Entende essa loucura, cara? Daí esses caras que começaram lá na escola de Frankfurt, eles foram ensinar o quê? Que tu não pode mais te ater à verdade, te ater à ciência. Tu não pode ser um escravo do saber, entendeu? Porque tudo é relativo. Ninguém mais tem certeza de nada. Eles quebram com a ordem, captou? São os filhos da mãe. Tu tem que te emancipar dessas amarras, entendeu, cara? Tu tem que ser livre. O indivíduo nasceu para ser liberto. Cara, e quem é que não quer esse discurso? Cara, até eu, cara. Eu quero ser livre, cara. Eu quero ser liberto. Quero me sentir livre de tudo. Todo mundo gosta desse discurso, entendeu, meu? Então funciona muito bem. E aí tá sacanagem dos caras, entendeu? Eles começaram a pegar conceitos abstratos e a vincular a uma coisa. Por exemplo, assim, que nem hoje tu vê uma propaganda lá de telefone celular. É um cara andando de moto, olhando pro céuzinho, feliz lá. Daí vem tchim, né? Não é assim que funciona? Ou é ali uma mãezinha com um filhinho embalando. Daqui a pouco vem Itaú. Tu entendeu que foi ali que começou, cara, esse escândalo da propaganda, passar para conceitos abstratos, ao invés da gente ter conceitos específicos. Até na arte tu vê isso, em todo lugar tu vê isso. Para contar esse tipo de histórias, eles têm que ter um fundamento, entendeu? Como o cristão tem a Bíblia, como o judeu tem a Torá, como o muçulmano tem o Corão, eles tinham que ter um fundamento escrito para isso, para que fosse uma prova cabal do conhecimento clássico. Se quem viesse contra-argumentar contra eles não, tá tudo escrito lá, nosso livro fundamental. E qual é o livro fundamental deles, cara? É o Capital, do Karl Marx. Eles começam a revistar o Karl Marx, que eles sabiam que estava errado, e começam a dizer o seguinte, não, esse cara era um gênio. O Marx foi a primeira pessoa que conseguiu botar essa parte intelectual e essa proposta prática no mesmo livro, que é o Capital.
Tcharam! E assim surge a mágica do voltar ao Marx na vida, né, cara? O cara já tinha sido ultrapassado. É muito golpe, tá ligado? Mesmo eles querendo destruir a ciência, que descobre a verdade, que nos dá a ordem, esses caras, eles sabiam que o processo dialético e epistemológico estava correto, captou? E aí eles se servem disso novamente. O processo dialético, como eu falei para vocês, atravessa toda a história. Começa com Aristóteles, vai no São Tomás Aquino, chega no Descartes, passa no Kant, chega no Hegel, que é o maior pensador do século XX, tá ligado? Século XX não, século XIX. É do Hegel que o Marx se apoia, entendeu? E a escola de Frankfurt também se apoia do Hegel daí para ficar nesse processo de dialética e dicotomizado. Eles enxergam que o mundo tem essa liberdade individual e esse livre comércio, e eles têm que opor isso com o quê? Com a desigualdade social e com a exploração dos... Sobre esse ponto, cara, que é um ponto importante. Os valores chaves da sociedade ocidental são liberdade individual e livre comércio. A esquerda quer o quê? Colocar a desigualdade social e a exploração dos indivíduos como antagonismo disso aí, captou? Durante as eleições a gente falou muito de direita e esquerda, né, cara? A gente lembra que na direita a gente tinha liberdades individuais e livre comércio, e na esquerda não tem nada, cara. Aí é que tá. Esses caras tentaram para tomar para si, dizer a partir de então, com a escola de Frankfurt, que a esquerda... E, cara, a escola de Frankfurt quis te enganar, quis te mentir, dizendo que, sim, a esquerda que pode ter, através desse super Estado autoritário, que eles querem um Estado autoritário, eles podem acabar com a exploração do trabalhador, criando regulamentações, e podem acabar com a... Mentira também que só a esquerda pode acabar com essa desigualdade social através dos benefícios do Estado que ele vai dar com essa grande mão benevolente. Só que ele vai fazer isso tirando dinheiro do outro lado lá que tá produzindo, né, cara? E aí, cara, a escola de Frankfurt começa a dizer que essa luta de classes não serve mais para explicar. E eles começam a dizer que a luta de classes não serve mais para explicar a sociedade, entendeu, meu? E agora tem que ser a luta do indivíduo. E aí eles começam a atacar, a cultura de massa, a cultura ocidental, tudo que a gente tem na nossa vida em comum, entendeu? Cara, te liga, esses caras são gênios da escola. Os caras da escola de Frankfurt são gênios, tu entendeu? Esses caras não são um bando de esquerdista burro, são gênios. Eles enxergaram antes os erros e já tentaram prever o futuro e construir uma narrativa futura. Cara, os caras são alemão, tá ligado? Os caras são, tipo, Mercedes-Benz, Porsche, entendeu? Esse tipo de coisa que esses caras fazem. Beethoven, Bach, Mozart, Goethe, Thomas Mann, o Hermann Hesse, tu entende, cara? São esses caras que estão pensando, não são esses caras, né? Mas é esse tipo de gente que está pensando a questão social no mundo. E uma nova fase da escola de Frankfurt, né? Quando eles se baseiam no Freud e se baseiam no Nietzsche, para dizer que o ser humano é um ser racional e ele pode construir a sua própria história, entendeu? Ter a sua própria narrativa vencedora, que é o que a gente mais quer escrever a nossa própria vida, brother. É o que tu diz até hoje. Freud dizia, né, cara, que a gente tem que olhar o presente com os olhos do passado para assim construir o futuro, né? E o Nietzsche tem esse niilismo, né, nihil, né, esse nada, né? Tu não precisa mais ter sentido na vida para a vida ser aproveitada. Então essas são as duas coisas que eles se servem. Te lembra de quando a gente leu o Crime e Castigo, que eu falei, cara, o Dostoiévski é a base de todo Nietzsche e a base de todo Freud, cara. Todos esses caras eram de um gênio que é o Dostoiévski. Bom, mas vamos sair de lá, vamos voltar pra cá de novo. Cara, então eles começam a reescrever a história através do indivíduo sendo capaz de escrever a sua própria... Começa a reescrever a história, tendo o indivíduo reescrevendo a sua própria vida, entendeu? E a gente tem um Nietzsche dizendo que Deus está morto, tem lá o Jean-Paul Sartre dizendo que o existencialismo é o humanismo, né? Então essas coisas, perdas de sentido na vida, começam a se tornar uma coisa normal. Eles começam a destruir a personalidade, destruir a família, destruir o conceito de autoridade, né, cara? E não tem nada melhor do que isso, cara, pra gente não enxergar sentido na vida, do que o mundo capitalista, né, brother? E aí, quando eles vêm para os Estados Unidos, eles se dão conta disso. Cara, olha a tua vida, cara. Tu compra coisas que tu não precisa, com dinheiro que tu não tem, para mostrar para pessoas que tu não conhece e uma pessoa que você não é. É a vida vazia, cara, de seguir personalidades no Instagram aqui que não somam nada, tu entende? Seguir marcas, seguir objetos do desejo consumista, né? Essas coisas que não somam. Hoje em dia o ser humano, e olha o que eu vou dizer, cara, presta atenção, o ser humano é feliz quando ele é bicho. Ele não é feliz quando ele é humano. Ele é feliz quando ele transa que nem um cachorro, dorme que nem um cavalo, come que nem um porco. Tu entende? Ele é feliz quando é bicho. Sabe quem foi que falou essa coisa que o ser humano é feliz quando é bicho e não quando é humano? Karl Marx, brother. A teoria da alienação do Karl Marx é ali, bom, já te falei, esse cara era um gênio. Só que como todo gênio, ele acerta que nem um gênio e erra que nem um gênio. Ele errou que nem um gênio. Mas ele enxergou o problema muito bem enxergado e eu explico pra vocês com... Se quiser saber mais sobre o Karl Marx, antes de eu te contar no segundo momento, procura aí nos meus destaques, tem os da Rússia ali, tá? Tem um que eu tô lá na frente do Bolshoi, na estátua dele, lá eu conto toda essa história aí da alienação do Karl Marx, é uma história linda. Bom, cara, mas ou seja, te lembra que eu te falei que eles foram pros Estados Unidos, né? Bom, eles vão lá pros Estados Unidos, cara, e eles tentam
começam a enxergar, meu, que eles podem quebrar o sistema capitalista por dentro, tu entende? Porque o capitalismo, o consumismo capitalista, ele acaba com a tua consciência crítica, captou? Tu só te preocupa em comprar e não te preocupa em pensar a realidade. E eles estão certos com isso. Muito louco, depois eu falar que hoje tem investidores internacionais bilionários que aplicam dinheiro na esquerda, porque a esquerda está quebrando valores totais da sociedade que fazem as pessoas consumir cada vez mais. Tu acredita? E consumindo cada vez mais, eles ganham mais dinheiro. É por isso que eles ganham mais dinheiro, entendeu? Porque eles já enxergaram que esses esquerdistas da escola de Frankfurt, eles não sabem para onde querem ir e eles têm certeza que o capitalismo nunca vai ser destruído. E é por isso que eles apostam contra eles mesmos, porque apostando contra eles mesmos, eles ganham mais dinheiro. Quer ver como? Vou te dar 2 exemplos clássicos. Muito pouco tempo atrás, a gente tinha a coisa de respeitar os mais velhos, né? O conselho dos anciãos. Todo mundo tinha essa parte dos coroas que sabiam tudo e os jovens não sabiam nada. Todo mundo queria ficar mais velho para ficar mais importante, né, cara? Hoje essa ideia mudou, né, cara? E mudou por quê? Onde é que surgiu essa ideia que é bonito ser jovem, empoderar o jovem, dar condições pro jovem? Por que ficou legal falar isso, cara? Cara, porque tu não precisa mais esperar uma vida trabalhando feito um cavalo pra chegar lá no final e poder curtir, poder consumir. É melhor tu já consumir desde criança. O mercado é melhor tu consumir cada vez mais cedo. E é por isso que agora tu vê criancinhas de 1, 2 aninhos usando Gucci, usando Fendi, usando Louis Vuitton. Tu entende, cara? Eles querem que tu consumam desde cada vez mais cedo. Quanto mais consumir, mais dinheiro vai pro bolso deles, cara. Será que tu não enxerga? Por que tem essas campanhas de LGBT, que é legal ser gay? Agora é legal ser gay em tudo que é lugar, né? Cara, o ser humano só chegou até aqui transando com mulheres, tá ligado? Se a gente transasse só com homens ou mulheres só com mulheres, não chegava o ser humano até onde a gente chegou hoje. Isso é uma ideia conservadora e não me leva mal dizendo isso. É a realidade, sabe disso, né? Homem com homem não sai criancinha, né? Nem mulher com mulher sai criancinha, tá? Bom, sabe disso, né? Eu acho que tá, acho que todo mundo sabe, ok. Mas por que é legal agora ser gay por todos os lugares? Por que é legal, mano? Por quê? Exatamente porque homem com homem não sai criancinha. Não sai criancinha, querida. Tu não tem que pagar colégio, não tem que pagar Unimed, não tem que pagar fralda, não tem que pagar carrinho de bebê, não tem que pagar babá. Tu começa a consumir cada vez mais. E o gay, por ter mais tempo de estudar, ter mais dinheiro para si mesmo, ele coloca mais dinheiro em si mesmo, no seu estudo, no seu aprendizado, marcas melhores, em acessórios melhores. E isso aí pro mercado é muito bom, cara. Ele consome mais. Por isso tá na moda ser gay, cara. Por isso tá na moda ser jovem e gay, tu entende? Esse é o auge do mercado, é ter um jovem gay, tá ligado? Ele vai consumir pra sempre. Esquerdista. Vamos voltar para o nosso assunto, tá, meu? Daí a gente chega ali nos anos 50, né? Esses caras estão lá nos Estados Unidos tentando quebrar o sistema por dentro. A gente tá vendo, né? Esses professores já estavam dando aula lá em Frankfurt, ensinando todo mundo na Europa, agora já estão dando aula em Nova York, ensinando todo mundo em Nova York. Essa ideia está se espalhando pelo mundo. Lá nos Estados Unidos, meu, eles conseguem ver essa cultura de massa própria da televisão, entendeu? Porque daí, no pós-guerra na Alemanha, tinha muito pouca televisão comparado com os Estados Unidos, né? E são populações muito maiores. E eles conseguem ver também, cara, que quem detém a ciência, eles se dão conta, começa a detém a ciência, detém todos os recursos naturais, pode ter o domínio sobre os recursos naturais, o domínio sobre a natureza. E também quem detém a ciência, detém esse meio de comunicação, detém o poder de manipulação das massas, captou? E aí o vínculo que eles fazem é o seguinte, ó. Se quem detém a ciência domina a massa, e quem detém a ciência pode dominar a natureza, a gente pode ter um índice de dominação da massa pelo nível de dominação da natureza. Quanto mais a natureza for dominada, mais a massa vai ser dominada. E aí começa o movimento ecológico. Começa o vínculo da esquerda com o movimento ecológico, tu captou, meu, que não existia até então. Ah, Conrado, tá vendo que tem um partido verde de esquerda, os caras são tudo de esquerda, Rede, da Marina Silva, é todo mundo de esquerda. Por causa disso, cara, começou exatamente isso, cara. Porque assim, ó, o domínio da natureza pressupõe um alto nível científico, entendeu? E esse alto nível científico pressupõe também uma alta possibilidade de dominar as massas. Então, cara, essa é toda a história do narrativo esquerdista. Cara, é muito louco, bro. Se a gente for pegar tudo isso aí, eu vou ficar 5 anos falando sem parar. Você entende por que os esquerdistas todos defendem a natureza a todo custo? Bom, é óbvio que eles têm razão, a gente tem que defender a natureza, tá? Mas não a todo custo, sem pensar. Olha essa luta que a gente teve agora no Ministério do Meio Ambiente com o agro. Era só unir os dois e julgar melhor, tá ligado? Era óbvio. Mas não, teve que ficar todo porrado, mas que Escola de Frankfurt, segunda fase. O que a gente viu até agora? O marxismo é implantado na União Soviética, os intelectuais de Frankfurt, na Alemanha, começam a reconhecer que ele não funcionou e começam a propor saídas para ele. A primeira saída que eles enxergam é que a ciência não foi capaz de enxergar uma... E esses intelectuais alemães tentam fazer o quê? Descreditar a ciência, dizer que a ciência tradicional, como era conhecida, não servia para mais nada, porque ela só analisava o presente e conseguia enxergar o passado, mas não conseguia encontrar diretrizes para o futuro. E qual é o objetivo disso?
No momento que eles começam a desacreditar a ciência, eles acabam acabando com o conceito único de verdade, esse conceito absolutum, né, que está fora da matéria, que nem Deus, para quem acredita, é absolutum, ele está fora da matéria, que nem aquela primeira que nem aquelas pessoas que moravam na Austrália lá quando chegaram os colonizadores ingleses, né? Eles são chamados de aborígenes, porque eles estavam lá ab origine, fora da origem. Quando começou a origem, eles já estavam lá, entendeu? Outra coisa, quando eles quebram esse conceito de verdade, eles estão, na verdade, quebrando a ordem. Sem verdades e sem certezas, eles quebram a coisa mais importante que uma sociedade tem, que é o sentido de ordem, entendeu? O sentido de sentido, né? De enxergar sentido nas coisas. Essa foi a principal ataque que a esquerda fez ao mundo ocidental. Em 1935, depois de 10 anos propagando essa cultura já na Alemanha, com a ascensão do nazismo, eles vão para os Estados Unidos, vão para Nova York, e aí começam a fazer essas pesquisas por lá. E ficam lá de 35 até 1953. E o que eles fazem durante esse período? Começa a enxergar que a realidade mudou completamente. A gente já não tem aquele mundo liberal que nem tinha na Inglaterra, e a gente começa a ter um Estado que já controla as relações de trabalho entre as pessoas. E a gente começa a ver que já não tem mais um proletariado brigando com uma elite burguesa. Acabou essas duas partes, o conceito de classes sociais já não existem mais. E eles começam a atacar o próprio ser humano, dizendo que ele tem que se libertar dessa luta contra o sistema, que ele tem que lutar pela sua emancipação e pela sua liberdade, que é um discurso maravilhoso. Quem é que não quer, né? Esses caras, durante o período de guerras, eles enxergam o nazismo acabando com o ser humano nos campos de concentração, entendeu? E eles aprendem com aquela experiência nazista com os judeus como conseguir fazer o ser humano se dobrar, chegar lá no fundo do poço e acabar com sua individualidade. Olha como isso é baixo, meu. Olha como isso é vil. Esse cara começa a servir dos experimentos nazistas para chegar numa ideia do que o Adorno vem escrever depois, mínima moralia, o mínimo moral que uma pessoa deveria viver. Eles acabam com a individualidade e vêm com experimento. Com esses experimentos nazistas, eles aprendem como acabar com o sujeito, como acabar com essa subjetividade, e começam um experimento social de criar uma nova identidade para os sujeitos, entendeu? A partir do quê? A partir da quebra da ciência, mais uma vez. Começam a reforçar que a ciência de fato é ineficaz, e por ser ineficaz ninguém mais pode ter certeza do que é verdade, e se ninguém pode ter certeza do que é verdade, eles começam a relativizar todos esses conceitos que tu tinha por certo, entendeu? Que a vida conservadora trouxe até... A vida conservadora se perpetuou durante 10 mil anos até chegar no ano de 1950, quando tudo começa a quebrar, porque daí eles falam o seguinte: se a verdade não é absoluta, se a gente não tem certeza de mais nada e tudo é relativo, a gente tem que se guiar por duas coisas. A sociedade moderna deveria então buscar só a liberdade e a felicidade. E aí começa essa quebra da moralidade conservadora que a gente tinha até então, por essa busca hedonista do prazer único, entendeu? E aí começa a grande quebra da sociedade que a gente tem até hoje. Para conseguir essa modificação social, essa criação dessa nova identidade, a escola de Frankfurt se serve de 3 superestruturas que o Marx já falava, que o Gramsci já falava, e eles voltam a repetir, que são o quê? A escola, a igreja e os meios de comunicação, a mídia. Como agora a luta é pelo fim da moralidade, como seria muito difícil vergar a igreja como era conhecida até então, com seus padrões, seus quadros de crescimento, até ter um papa, por exemplo, eles começam a dizer o seguinte, começa a servir do Nietzsche novamente: Deus não existe, Deus está morto. Aí acabar com a presença divina, entendeu? Começa a secularizar as coisas. Começa a dizer que quem acredita em religião é bobo, é trouxa, é idiota, está sendo manipulado e assim por diante. E aí também a gente começa a ter o nascimento do existencialismo dentro dessa corrente da esquerda. O existencialismo é uma corrente filosófica que começa a ser desenvolvida intelectualmente pelo Jean-Paul Sartre, e nele eles partem da não necessidade de Deus para o ser humano respeitar a ordem moral, respeitar os outros, ter uma boa convivência em sociedade. Fato, é um livro bem interessante, tá? É o Existencialismo e o Humanismo, do Jean-Paul Sartre. Bom, mas o que acontece é o seguinte, a partir de então, cara, a esquerda dá o maior golpe da história, tá ligado? Eles começam a se dizer que eles são os únicos defensores, os únicos bastiões, os únicos guardiões escolhidos por esse Deus inexistente para defender o quê? A liberdade e a felicidade, cara. E aí parece que quem não é da esquerda é contra isso, é o inimigo da liberdade e da felicidade. Quem é da direita é o inimigo da liberdade e da felicidade. Quem defende o mercado não defende a liberdade e a felicidade. Tu entende, cara? E aí o discurso começa a ficar unificado. Eles tomam para si essa ideia que só eles fazem o bem, e quem não é da esquerda não tá fazendo o bem, é do mal, é o inimigo, é o grande Satã. É inacreditável.
Nesse ponto, nesse exato momento, no final dos anos 50 e início dos 60, que a esquerda acaba com esse conceito de briga, de luta de classes, de proletariado contra burgueses em geral. E agora sim, é o ser humano contra o sistema. Tu só pode estar fazendo a boa luta contra o sistema se tu for de esquerda. Se tu for de direita e tu te rebelar contra o sistema, tu não tá sendo um bom humano, tu tá sendo do mal, entendeu? Tu tá sendo servido, tá sendo gado desse grande sistema. Tu entende? Só é bonzinho quem joga no time deles. Porque essa ideia, cara, de ser rebelde é muito convidativa, cara. Todo mundo quer resistir contra o sistema, todo mundo quer ser um rebelde, cara. Eu mesmo aqui, cara, falando contra o PT, eu me sinto um rebelde lutando contra eles, entendeu? Um rebelde defendendo o conservadorismo, mas sou um rebelde contra o sistema, tu entende? Aí o Adorno, naquele mesmo livro, Na Mínima Moralia, começa a dizer que a música do Brahms, do Beethoven, do Bach, isso aí não serve mais, porque ela é muito bonita, ela é muito lógica, ela é muito fluida. Até mesmo Bach, em alemão, significa arroio, né? É uma coisa fluida. A música do Bach, né? Tu vê que é um arroio andando, né, cara? Até isso tu vê na musicalidade dele. Bom, mas voltamos pro nosso assunto. E aí, cara, o Adorno diz o quê? Que a música tinha que ser convulsiva, a arte tinha que ser convulsiva, assim como se fosse um corpo humano convulsionando contra o sistema, entendeu? E assim surge o quê? O rock and roll, né, cara? Surge esse lixo da arte moderna, né, cara? A gente acaba de lutar pelo conceito de beleza e a gente entra nessa defesa da decadência, tu entende, meu? Uma cultura da decadência, tu entende, meu? Essa negação do belo, essa negação da estética que a gente tinha até então. E aí a gente vê, meu, que a partir de então, cada demonstração artística parece um náufrago se afogando, tu entende? É uma coisa meio... Grandes nomes da psicologia entram nessa também, entendeu? Que nem o Lacan. O Lacan, cara, a felicidade pro Lacan, o objetivo da psicologia do Lacan é tu dar bunda, cheirar cocaína e dar mulher pros outros comer. Exatamente isso. Isso é que o Lacan quer da vida. Essas correntes dentro da psicanálise e da psicologia começam a passar a mão na cabeça das pessoas, entendeu? Começa a acontecer essa busca de um hedonismo maluco, essa passada de mão na cabeça e uma ideia do niilismo nietzschiano, né, cara? Então tudo isso aqui, cara, contribuiu pro fim da moralidade, tu entende, meu? Porque se antigamente tu tomava umas palmadas, puxão de orelha, agora eles passam a mão na tua cabeça. A coisa começou a mudar a partir dali. E aí a humanidade começou a se perder em direção ao nada que a gente vive hoje. A partir deles começaram a relativizar as coisas, cada um teve a sua verdade. Então se tu age de acordo com a tua verdade, tu tá certo, entendeu? Tu não pode mais puxar a tua orelha, não pode mais te cobrar uma responsabilidade em direção a isso. E aí, cara, com essa relatividade da verdade, a gente chegou em níveis absurdos. Presta atenção no que eu vou dizer, meu. Essa filosofia a qual eu me abraço, a moralidade, a ética e os valores são absolutos. São absolutums. E depende da matéria, tu entende? É único para todos. Quem não enxerga a moralidade e a ética, ele sofre de miopia valorativa. Não é que elas não existam, ou que seja uma para cada um. É esse cara que não está enxergando direito o que está acontecendo. É isso que eu, Fernando Conrado, acredito. É isso que eu me abraço. O que eu venho aqui falar para vocês, o quê? Quando eu falo dessa maneira clara, mostrando conceitos claros e ideias claras, é porque eu busco na minha vida desfragmentar na existência os conceitos e o sentido da vida. E aí eu trago aqui para vocês pontualmente. Parece uma coisa maluca, uma coisa megalomaníaca, cara, mas eu descobri que eu tenho uma facilidade para isso, eu consigo enxergar essas coisas claramente, entendeu? E é por isso que eu falo pontualmente, ó, isso mudou para isso, tá aqui a transição, porque às vezes, cara, o sentido da vida e os conceitos estão todos espalhadinhos, a gente não consegue enxergar direito. Não consegue enxergar esse breu, essa área gris de uma transição onde uma ideia mudou para outra, onde o mundo mudou para o outro, onde uma escola mudou para outra, onde as coisas continuaram, entendeu? Eu acho tão lindo, cara, quando a gente enxerga sentido assim, às vezes eu vejo um sentido lindo e chego a dar vontade de chorar, brother. Era um choque estético, entendeu? Essa estética vem de aéstasis, né? A aéstasis era um machado mágico, meu, que o cara jogava no inimigo, rompia a armadura, rompia o corpo, acertava na alma, fazia um pá. Eu tava contando a história do Vanderlei Cordeiro de Lima lá, né, meu? Comecei a contar, comecei a me emocionar aqui, porque eu vejo tanto sentido naquilo ali, que pá, me dá essa sublimação, assim, entendeu? Essa epifania, parece que Deus tá falando contigo, independente dele existir ou não, né? Porque às vezes eu acredito... Voltar para o nosso assunto aqui, meu. A gente chegou, meu, com essa coisa de relativização, cara, no ponto tão louco, que cada um acha que tem sua verdade e cada um acha que tem que ser respeitado pela sua verdade. Cara, eu não posso respeitar o Boulos que nem eu respeito o Einstein, tu entende? Eu não posso respeitar da mesma forma. Não posso ter respeito por um estudantezinho fumador de maconha, mesmo respeito que eu tenho pelo Hegel, tá ligado? Que eu tenho pelo Kant, que eu tenho pelo Maquiavel. Eu não posso ter o mesmo respeito pelas pessoas. E não é um problema não ter o mesmo respeito, tu entende? É isso. Aí, meu, aí começa o politicamente correto. Bom, mas daí é outro assunto louco.
Outra hora eu falo sobre o politicamente correto, que vai me tomar muito tempo, mas também começou lá nos anos 60, tá? Cara, e aí voltando pra essa ideia de relativização. A relativização, cara, é tão maluca, tão maluca, tão maluca, que hoje os caras querem que tu acredite que um homem é uma mulher. Que o Pablo Vittar pode concorrer. Pablo Vittar pode concorrer a mulher mais sexy do ano. Ou que a Tammy Gretchen pode concorrer ao homem mais sexy do ano. Cara, uma coisa é a pessoa acreditar que ele é alguma coisa. Agora, querer que eu acredite nisso é absurdo, tá ligado? É absurdo. Esse é o problema do politicamente correto hoje. Querer que eu acredite numa mentira tua. Tu acha que isso é a coisa mais absurda que tu já viu, cara? Hoje o holandês tem a notícia aí, entrou na justiça pra pedir pra mudar a idade dele. Ele tem 69, mas ele se acredita tendo 49. Então ele quer ter 49 anos pela lei, entendeu? Ele quer que todo mundo acredite que ele tem 49. Os absurdos que essa ideia de relativização nos traz, cara, porque ela não nos traz certeza de mais nada, cara. E foi assim que a humanidade se perdeu nesse mundo raso que a gente vive hoje, cara. Bom, mas vamos voltar pra lá. Naquelas 3 estruturas, eu falei da igreja, como eles destruíram Deus, tá? Agora sobrou quem então das estruturas? A mídia e a escola. Olha só, cara, esses caras começaram em 1924 propagando essa ideia da escola de Frankfurt na Alemanha. Eles saem de lá, vão para os Estados Unidos, vão para Nova York, Universidade de Colômbia, e eles começam a espalhar para todas as grandes cidades dos Estados Unidos, Chicago e Los Angeles principalmente, essa ideia esquerdista, entendeu? E aí, em 53, eles voltam para a Europa novamente, para Frankfurt, e começam a espalhar novamente lá as ideias. Só que das ideias de 1924, que já estavam sendo espalhadas, chegaram na França, já chegaram por todos os lugares, entendeu? É por isso que tem todos esses autores dos anos 60 e 70, que nem o Pierre Bourdieu, o Foucault, esses caras, todos eles são esquerdistas, captou? E é por isso que a gente teve o Maio de 68 na França, é por isso que a gente tem esse movimento revolucionário. Todos os professores do mundo, cara, ou estudaram na Alemanha, ou estudaram na França, ou estudaram nos Estados Unidos, entendeu? Não tem saída, a não ser... Pega todos os melhores professores. Estudaram lá, a não ser os professores Zeco, estudaram na Universidade do Texas, ou estudaram em Salamanca, tá ligado? Aqueles golpes. Tornando pra cá, cara, a ideia, cara, de rebeldia é muito apaixonante, entendeu? A ideia de defender a liberdade e a felicidade é o que todo mundo quer, cara. Eu acho que eu defendo isso, tu acha, todo mundo quer isso pra si mesmo, entendeu? E aí, como a esquerda pegou pra si, todos os professores passaram a ser esquerdistas também. A gente começa a ter esse movimento hippie lá nos Estados Unidos pela paz, né? A gente começa a ter esse movimento dos jovens lá em maio de 68 na França, que tem até aquele poema lá, o Je n'aime pas, né? As coisas que eu amo e as coisas que eu odeio. E eles estão todo mundo lutando contra o sistema, cara. Não é mais o rico e o pobre. Deixa de existir essa luta do proletariado contra o burguês e é uma luta do bem contra o mal, né, cara? E essa visão religiosa, tipo o zoroastrismo lá, que acredita que cada um de nós é um pedacinho de um bem, que a gente tem que se unir pra lutar contra o mal, né? É o que a esquerda acredita, cara. É o que eles começaram a botar na cabeça das crianças. Bom, e é que tá, né, meu? O Aristóteles dizia isso, né? Me deu uma criança até os 7 anos, te devolverei um homem, né? E aí, cara, esses professores, cara, querendo ou não querendo, meu, ele foi criado numa ideologia esquerdista, esse professor. Quando ele tem que repassar, ele passa esse esquerdismo adiante. O professor, cara, normalmente é um cara vocacionado, entendeu, meu? Ele se sente um defensor dessa liberdade e dessa felicidade e ele quer transmitir esse amor pela defesa da liberdade e da felicidade para as crianças. Às vezes nem por maldade, tu entende, meu? Porque o cara realmente acredita nisso. Realmente está nessa ideologia, tu entende, cara? E aí, obviamente, cara, como o sistema é todo virado para a esquerda, vale a pena tu ser de esquerda. É que nem no Enem. Se tu responde as coisas diferentes do que a esquerda te pede, tu não ganha, tu não entra na Universidade Federal. E tu não tem FIES, por exemplo. Entendeu? Mas se tu não concorda com a esquerda, tu não vai adiante no teu mundo acadêmico. Tu não consegue estudar numa universidade pública. E é a mesma coisa. O professor que não coaduna com esse discurso, ele não vira chefe de departamento. Ele perde dinheiro para as bolsas de estudo, ele perde dinheiro para pesquisa, perde investimento e dinheiro que ele poderia colocar em pesquisa, e aí, meu, e assim caminha, né, meu, até chegar no topo da ordem, que é o MEC, né, brother? E assim que a coisa funciona dentro das escolas, captou? Por isso que não é nenhuma questão de escola sem partido, cara, os professores são de esquerda, são dessa visão ideológica da esquerda. Não tem, os caras vieram, os caras estudaram da escola de Frankfurt, que foram nos Estados Unidos, ou na França, ou na Inglaterra, tipo, não todo hoje em dia a escola de Frankfurt, não tem saída. Ah, cara, mas é aí que tá, meu, questão da mídia que a gente tá falando, e agora é a parte mais louca disso tudo, meu. Cara, presta bem atenção a partir de agora, tá? Quando a escola de Frankfurt vai para os Estados Unidos e eles começam a quebrar a moralidade, dizer que Deus não existe e defender esse niilismo do Nietzsche, né? Esse existencialismo, onde não é mais necessário encontrar sentido na vida, começa a perder o seu objetivo, né, cara? Num primeiro momento, quando tu tá lá, que nem o Lacan dizia, quando tu tá dando a bunda, cheirando cocaína, dando a mulher pros outros comer, até é divertido, mas chega um momento que a tua vida precisa fazer sentido, né, cara? Durante muito tempo, esse foi meu único questionamento.
chegasse aqui, cara, no meu Instagram, 6 meses atrás, a minha frase ali em cima era o seguinte, ó: se a vida é aproveitada, ela precisa fazer sentido? Esse era o meu questionamento existencial e filosófico, tu entende? Era responder a isso. E por isso que eu gosto tanto desse assunto. Uma coisa que esses caras esqueceram é que a vida precisa fazer sentido. Se a vida não faz sentido pra ti, tu tem um vazio. E esse vazio tu tem que preencher com diversões. Com diversões físicas ou diversões consumistas. Olha onde é que eu vou chegar. A escola de Frankfurt leva essa teoria da quebra da moralidade por necessidade de um preenchimento consumista para as frustrações das pessoas para Wall Street, cara. Olha onde é que tá o rolo todo funcionando, entendeu? O pessoal de Wall Street, cara, esses caras sabem que o capitalismo nunca vai ser destruído pela esquerda, tá ligado? Então quando eles têm assim, ocupe Wall Street, essas coisas, é tudo uma grande piada, cara. E aí a gente começa a ter um mundo cada vez mais traiçoeiro, cara. Olha esse sistema. Por que tu acha, cara, que tem grandes corporações no mundo defendendo a esquerda? Por que tu acha que o Facebook é um movimento de esquerda? Por que tu acha que o Google é totalmente de esquerda? Por que tu acha que o George Soros com o Open Society é totalmente de esquerda? Porque esses caras, cara, estão fundamentando esses caras, cara, estão financiando uma esquerda que faz com que as pessoas acreditem no primeiro momento que sentido não vale a pena, se tornem frustradas e consumam mais, tu entende? Porque a pessoa que enxerga sentido na sua vida, essa pessoa não precisa de mais nada, meu. Ela vai usar sempre a mesma camiseta. Cara, vai estar sempre com a sua camiseta preta, seu jeans, o mesmo cara, não tá nem pra marca de carro, tá nem pra marca de nada, entendeu? Ele só quer experiências boas pra sua vida, ele só quer momentos que enchem sua vida de sentido, que ele tenha essa epifania, esse momento estético que eu falei pra vocês. Essa é a grande verdade da vida, meu. Essa é a grande verdade da vida, meu. Vai todo mundo morrer e o objetivo aqui é tu te manter com saúde o maior tempo possível, mantendo experiências extraordinárias, cara. Elevando a tua alma. Quanto mais eu sei, mais eu sou. Elevando a tua existência, cara. É só isso o sentido da vida, meu. Resumir a humanidade. Olha como a gente foi longe nesses stories hoje, né, meu? Mas vamos voltar para aquele assunto que a gente tava tendo, tá? Cara, quando eles vão para os Estados Unidos, acontece tudo isso, o capitalismo começa a se relacionar com a esquerda, tá? A financiar a esquerda. E aí também, cara, a escola de Frankfurt começa a ver o poder. A escola de Frankfurt começa a ver o poder da comunicação de massa, entendeu? Da televisão. E aí, cara, esses caras... Bom, daí vem aquela frase do George Orwell, né? Que é a melhor explicação que existe para a história. Empresa, uma corporação, uma marca só começa a crescer quando as pessoas começam a consumir essa marca, quando a massa de pessoas começa a consumir essa marca. E o que a escola de Frankfurt vê quando chega nos Estados Unidos é que a mídia começa a controlar essa grande massa. E as marcas querem que as pessoas consumam cada vez mais, né? Se as marcas querem que as pessoas consumam cada vez mais e a mídia que controla todas essas pessoas, a marca começa a investir na mídia. E aí começa aquele seriado Mad Men, tá ligado? Se vocês já viram... Começa essa grande magia do marketing crescer exponencialmente no mundo, né, cara? Então a gente tem esse ciclo, que é o ciclo do qual o George Orwell fala muito bem, né, cara? Que a massa sustenta a marca sustenta a mídia e a mídia controla a massa. Grava isso para a tua vida, meu, pelo amor de Deus. A massa sustenta a marca sustenta a mídia e a mídia controla a massa. Entendeu? Eu vou anotar, eu vou escrever aqui. Se a ideia dessa nova esquerda mundial, criada pela escola de Frankfurt, é acabar com o sentido da vida, em decorrência dessa busca de sentido, as pessoas buscarem uma vida mais consumista, a marca vai querer quem esteja na mídia, se é ela que financia. A marca vai escolher financiar veículos esquerdistas, né, cara? E é por isso que eles tomam mais patrocínio, mais propaganda, mais marketing, né, cara? Porque eles estão segurando essa ideia esquerdista que extermina o sentido da vida e faz tu querer consumir mais pra não se sentir tão vazio. Por isso que desde então a mídia vem quebrando com esses padrões de moralidade e conservadorismo que a gente tinha, cara. E é por isso que hoje tá na moda ser gay, ser feminista, ser todas essas coisas. Te lembra quando eu falei dos gays, cara? Eu fui procurar uma informação oficial aqui. Os gays gastam 3 vezes mais que os héteros. 3 vezes. Por isso que a mídia joga o jogo que tiver que jogar, entendeu? E é por isso que começa a te dar conta que quem manda nesse sistema todo são as corporações, tá ligado? As corporações, o capitalismo é a maior prova que domina tudo. Que domina a mídia, que domina a massa, que compra deles, né, brother? Por isso que é um choque para esse sistema entrar um Bolsonaro, entendeu, meu? Chegou um outsider total, né? Ah, mas ele tá há 27 anos no Congresso, ele tá fazendo a velha política, chamando a fulana. Querido, o cara é um outsider, ele tá fora desse sisteminha aí, brother. Por que tu acha que tá todo mundo atacando ele, meu? Por que tu acha que o mercado
mercado, cara, as grandes corporações, cara, são uma prostituta, tá ligado? Ok, Bolsonaro ganhou, vamos jogar com ele. Tanto que a bolsa já subiu, tá ligado? O dólar já caiu. Tá tudo entrando nos eixos. Porque o mercado, cara, é a mão invisível. Ele caminha pra onde tiver caminhar, entendeu? Ele larga uma mão pra pegar outra na hora. Agora é praticamente impossível mudar toda essa ideologia da esquerda da escola de Frankfurt, né, cara? Então, quando esses caras da mídia vão estudar jornalismo, por exemplo, ou artes, ou criação, pode ver, todo cara da criação, esses caras são tudo de esquerda. Por quê? Porque o sistema ideológico deles sempre foi de esquerda. Os caras nem tiveram escolha de ser de direita, de ter qualquer outra visão política, porque eles nunca nem enxergaram fora daquilo. Tu entende? Não é porque os caras são do mal, são da esquerda. Não é, mas esses caras nunca viram o mundo fora daquilo, brother. Eles nasceram numa escolinha que tinha um professor de esquerda, saíram da esquerda, foram pra uma escola de criação que é de esquerda. Também é óbvio que vai passando o tempo, o cara vai desesquerdando, né? Que vai virando um conservador. Começa a enxergar as coisas. Mas lá no início, quando ele é jovem, ele é um rebelde que defende a liberdade, a felicidade e acha que ele tá defendendo o bem supremo e só ele é o defensor do bem, entendeu? Então aí que tá essa questão de ideologia. A gente teve 16 anos de governo petista financiando pesadamente esses veículos de comunicação. Vai demorar um tempo até desacelerar e até eles começarem a vir pro meio de novo, entendeu? Porque a tendência, se eles quiserem sobreviver, é vir pro meio, senão eles vão perder patrocínio. Faz a experiência por ti mesmo, vê notícias financeiras, quem tá falando no mercado, bolsa subindo, só índices indicativos bons, só coisa boa, entendeu? Daí tu vê as outras notícias em relação ao Bolsonaro, é tudo ruim. É o astronauta plantou feijão, o Moro que queria prender o PT. Anota no papel, brother, anota no papel. Te lembra quando aquela guria do Globo News foi falar lá, se o cara tiver com uma arma, ele merece tomar um tiro? O governador do Rio de Janeiro falou, merece, vai tomar um tiro lá e tal. Te lembra que eles chamaram uma comentarista pra falar sobre isso? Procura ver esse vídeo na internet aí, meu. Aquela comentarista que falou que é o Estado que insufla o traficante a comprar um fuzil, ela é de uma universidade, tá? E a linha de pesquisa dela, cara, é financiada pela Open Society, que é uma entidade do Soros, do George Soros, que é um dos maiores investidores do mundo. Eu vou colar depois a imagem aqui, tá? E esse cara, meu, tá proibido de agir, por exemplo, na Áustria, entendeu? A Hungria tá processando ele. Esse cara financia a esquerda no mundo todo, cara. No mundo todo. Ele alega que financia movimentos democráticos pelo mundo. Eu falo um palavrão, não vou falar. Ele financia, cara, a esquerda pra ficar nesse joguinho, porque ele é o maior investidor do mundo, ele precisa que o capitalismo, ele precisa que a mídia domine a massa, que a massa compre da marca, aquela história. Eu vou parar por aqui, meu, senão nós vamos estourar de novo o limite dos stories aí. Eu espero que eu tenha explicado pra ti o que é a escola de Frankfurt, que tu tenha visto como é que funciona esse mundo, cara. Como uma coisa muito louca, meu. Como é que a gente, sei lá, de 1924 até agora, com essa lavagem cerebral, meu. E como é que deu essa... Eu vou fazer um destaque ali, tá? Escola de Frankfurt 2, EF2, provavelmente vai ser, porque não cabe o nome. E eu quero, meu, que tu comparta aí, tá? Com quem precisa enxergar essa ideia, teus amigos, pessoas que têm interesse nesse tipo de informação aí. Pra abrir os olhos, cara. É só abrir os olhos e enxergar. Também espero que eu tenha deixado demonstrado pra ti, cara, que essa esquerda que surgiu utópica lá no início, com uma ideia tão bonita, foi se transformando numa coisa ruim, que acabou virando uma arma do capitalismo, né, cara? Até isso o capitalismo tomou pra ele, tomou a própria esquerda. Só que